Olá, meus amigos, minhas amigas. Professor Alisson Bernardi, sou professor de Física aqui do Estúdio Aulas e do Espaço Campus. Estamos começando aqui uma nova missão, né? Vamos fazer um curso completo de Física voltado para a PRF. Claro que vai ser todo o conteúdo de Física, pode ser aplicado em qualquer outro concurso que tenha essa matéria, né? Mas ele é basicamente voltado para a PRF porque nós estamos seguindo o edital do CESP, o último edital do concurso da PRF. Mas se você pegar qualquer edital, você vai ver que o conteúdo que nós vamos abordar aqui, ele tem qualquer outro concurso que cobre física. Porém, nós vamos tocar nos pontos que são essenciais para esse concurso que é breve, que é o da Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Vou explicar para vocês como vai ser feito o curso, né? Eu tenho um slide aqui que nós vamos tocar em todos os pontos do edital. Serão 30 aulas de 30 minutos e existe também um material em PDF que vocês podem estudar. Podem não, minto. Devem estudar, devem consultar, devem fazer a consulta desse material, devem repetir os exercícios que lá estão, igual alguns que nós iremos fazer aqui, tá? Então o curso é dividido dessa forma. Tem a parte teórica, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Vamos começar hoje com vocês, e a parte que já está escrita em PDF, que é para vocês darem continuidade ao ensino e aprendizagem de vocês em relação ao conteúdo de física. E dessa forma estudar em todas as outras matérias também, tá? Então aqui nós vamos fazer uma abordagem dos conteúdos tópico a tópico, com paciência, com alguns exemplos, tá? E lá no nosso material em PDF vocês vão aprofundar o conteúdo, beleza? Então esse vai ser o ritmo e a forma que nós vamos levar esse curso de física aqui, beleza? Eu vou mostrar para vocês como iremos fazer isso. Pode jogar na tela, por favor. Como eu disse a vocês, professor Alisson Bernardi, já um velho conhecido de vocês. Estarei também na sala de aula. E tá aqui, ó, esse conteúdo que nós iremos abordar. Nós vamos abordar por volta de 30 aulas, só para vocês entenderem, tá aqui, ó, exatamente 30, né? Pode ser uma a mais, uma a menos, não sei, mas eu dividi de forma que eu consiga falar bem de todo o conteúdo em 30 minutos, beleza? E nós vamos começar da aula 1 até a aula 4 agora, que é a parte de cinemática. Eu vou explicar para vocês bem à frente, beleza? É um conteúdo fundamental. Certamente vai ter uma questão, pelo menos uma questão, tratando desse tema de cinemática na prova de vocês, tá? Não tem como escapar. Acredita em mim. Eu já tenho larga experiência nesse tipo de concurso que cai física, beleza? Nossa primeira aula é cinemática escalar vetorial, depois nós vamos tratar de MRU, vamos ver o que é isso, MRUV, vamos ver o que é isso, e vamos ver também MCU, vamos ver o que é isso. A gente precisa entender a base desses conceitos aí, beleza? Então vamos lá. Nossa primeira parte, nós vamos tratar de cinemática escalar e cinemática vetorial. É fundamental, volta para mim, por favor. É fundamental aqui na física a gente distinguir essas grandezas escalares e grandezas vetoriais. Às vezes o aluno está fazendo um problema que a banca está pedindo que ele entenda um conceito de grandeza vetorial, tá? E às vezes não, é uma grandeza escalar. E o aluno se perde em relação a isso, tá? Se perde. O que acontece? A gente precisa entender esses conceitos para que eu consiga resolver bem a questão, tá? Pode voltar na tela, por favor. Então aqui a gente vai tratar de grandeza escalar e de grandeza vetorial. A gente precisa saber as características de cada uma dessas grandezas, tá? Por que é fundamental isso, professor? Porque assim nós iremos interpretar bem a questão, tá? Então se prenda a dois termos, ó, uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Vou explicar pausadamente o que é cada uma no seu devido momento, beleza? Mecânica, que é a primeira parte que nós vamos estudar, ela se divide basicamente em 3 subpartes, tá? Que nós vamos estudar aqui pontualmente cada uma. Então essa mecânica aqui que a gente está vendo, ó, ela vai se dividir em cinemática, que nós vamos começar a ver hoje, dinâmica, por exemplo, com a aplicação das leis de Newton, que vai cair na sua prova, tenho certeza absoluta disso, já tem isso em mente, tá? E a última parte, estática, tá? Essa parte de cinemática, que é o que nós vamos ver agora, estuda basicamente o movimento e o repouso dos corpos, tá? Sem se preocupar com o que causou esse movimento ou o que causou esse repouso. Não é interesse da cinemática, tá? Por exemplo, nós vamos tratar com algumas unidades. Já comece a prestar atenção, ó. Quando eu falar de unidades, fazendo um adendo aqui, ó, nós iremos sempre tratar do sistema
Internacional de Medidas. Que eu vou chamar carinhosamente aqui sempre de SI. Eu vou falar assim, ó, gente, no SI, que é no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de posição, que é a padrão para sua prova, é metros. A unidade de comprimento é metros, tá? A unidade de tempo é horas, é minutos, não, são segundos, tá? A unidade de velocidade, velocidade eu sei, professor, é quilômetros por hora. Não, no Sistema Internacional, a unidade de velocidade é metros por segundos, tá? A aceleração nem faço ideia, professor. No Sistema Internacional, a unidade no SI, a partir de agora eu vou falar sempre, ó, no SI é metros por segundo ao quadrado. Normalmente eu preciso que essas unidades estejam no padrão do Sistema Internacional para que eu consiga resolver o problema, tá? Então, quando a gente tratar de cinemática, que vai estudar o movimento e repouso dos corpos, nós vamos trabalhar com esse tipo de grandeza, tá? Lá na frente nós vamos estudar a dinâmica, que aí sim, nós vamos estudar a causa desse movimento ou a causa desse repouso, beleza? Então, ela vai praticamente explicar a causa dos movimentos e a cinemática vai descrever o movimento. Tá aqui, ó, a cinemática descreve o movimento, beleza? E lá no fim, aqui, por exemplo, só para vocês perceberem, começarem a perceber. No SI, massa é quilograma. Opa, quilograma. E força, professor? Não sei, Newton. Algumas unidades são básicas, vocês precisam ter em mente. Essas aqui são algumas, tá? E lá na estática nós vamos dar só o repouso e o equilíbrio. Nós vamos tocar em alguns conceitos lá no futuro, tá? Pode ficar tranquilo. Só para vocês entenderem como vai funcionar essa dinâmica aqui, ó. Quando eu trato de mecânica. Falei em mecânica, falei disso tudo aqui. A gente está falando agora só de cinemática, beleza? Então vamos lá. Grandezas escalares e vetoriais. Falei agora há pouco para vocês que a gente viu esse conceito. Tá aqui. O que é uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial? Na física, basicamente, a gente tem esses dois tipos que são fundamentais, tá? De grandezas, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá? As grandezas escalares, olha aqui o conceito, são aquelas que apenas o número sozinho é suficiente para descrevê-la. Pô, se eu não entendi, eu sei, né? Física tem essa maravilha, né? Que é você ler e não entender o que está acontecendo. Por exemplo, quando você compra carne, por exemplo, 1 quilograma de massa de carne. Opa, a massa, professor, foi de 1 quilograma. Ah, professor, eu comprei também uma Coca-Cola e o volume foi de 2 litros. Comprei uma caixa d'água, o volume foi de 1 metro cúbico. Opa, tá vendo? Já começa a perceber as unidades aí, tá? O que acontece? Eu só preciso de um número para definir bem essa grandeza. 1 quilograma, 2 litros, 1 metro cúbico. Eu não preciso de outros conceitos, por exemplo, direção e sentido, que nas grandezas vetoriais serão fundamentais. Já já a gente vai ver isso, vocês vão começar a perceber. Massa no SI, quilograma. Energia, vamos ver demais, vai cair na sua prova, tá? Energia, joule. No Sistema Internacional. Tempo, já sabemos. Unidade, segundos. Temperatura, graus Celsius. No SI, Kelvin, tá? Densidade. Opa, densidade eu não lembro, professor. Lembra da relação, ó? Densidade é massa por volume. Qual a unidade de massa? No SI, quilograma, professor. E volume? Metro cúbico. Então, no SI, densidade é quilograma por metro cúbico, tá? Essa é a unidade, beleza? Só preciso de um número, 2 litros, já defini completamente minha grandeza. Só que existem também as grandezas que são de natureza vetorial, ou grandezas vetoriais. Nesse caso, um número só não vai resolver. Precisamos sempre de mais informações, tá? Precisamos saber o módulo, a direção, aqui ó, saber do módulo, da direção e do sentido. Vamos entender isso aqui? Simples assim, ó. Suponha que eu tenho uma pista, uma rodovia, tá aqui, ó. Beleza? Eu tenho um veículo. Propositalmente, eu vou desenhar esse meu veículo de maneira parecida, para você não saber onde é que é a frente, para você não saber
onde é que é a traseira do meu veículo, tá? Vou dizer o seguinte, ó, esse veículo está a uma velocidade de 100 metros por segundo. Está voando, literalmente, tá? Só para vocês entenderem. Essa informação basta para caracterizar essa grandeza que nós chamamos de velocidade nesse caso? Aí você fala assim, pô, professor, peraí. Não entendi, professor. Suponha que você esteja bem aqui. Ó. Vamos colocar a sua vida em jogo, que aí você vai começar a entender. Opa, estou bem aqui, ó. Vou te falar, ó, você está na mesma pista que o veículo, e o veículo está a 100 metros por segundo. 100 metros por segundo é 360 km por hora. Ele está voando, literalmente, tá? O que você vai pensar? Você vai assim, não, peraí. Ele está mais de 300 km por hora na mesma pista que eu? Sim. Aí você vai perguntar, peraí, professor. Ele está exatamente na mesma mão que eu, que são duas mãos na via. Eu vou falar assim, está na mesma mão que você. Aí você fala assim, rapaz, está na mesma mão que eu? Está na mesma mão que você. Então já pensa o seguinte, então peraí, professor. Eu sei que ele está a 100 metros por segundo. Eu sei que ele está na mesma mão, na mesma linha, na mesma pista que eu. Mas peraí, professor, ele se aproxima de mim ou ele se afasta de mim? Aí eu vou falar assim, ele se afasta. Aí você fala assim, tá, então, tranquilo então. Se ele se afasta, ele está a 100 metros por segundo, ele está na mesma direção, ou seja, na mesma pista que eu, porém, ele está se afastando de mim. Está em sentido contrário. Pronto, aí, opa. Então percebeu que eu falei de 3 características, 3 informações? Volta para a tela para eu mostrar aqui para o pessoal. Opa, então vamos lá, ó. Quer dizer que esse meu veículo está a 100 metros por segundo, esse é o módulo da velocidade, está na mesma direção que eu, porque está na mesma reta, eixo X. Porém, a velocidade dele, ó, está em que sentido? Eixo X, sentido positivo, eixo X, sentido negativo. Já vamos ver isso de novo. Ele está em sentido contrário, então ele não vai me acertar. Percebeu que eu precisei de 3 informações? A primeira, o tamanho, o módulo, a intensidade da velocidade, 100 metros por segundo. Está aqui o nosso carro. O segundo, a direção, a pista, que é o eixo X. E a terceira, o sentido. Pronto. Quando eu tratar de grandezas vetoriais, eu vou precisar sempre definir 3 características. O módulo, que é a intensidade, ó, 100 metros por segundo. A direção. E, por fim, o sentido. Então, para eu caracterizar essa grandeza vetorial, eu preciso de 3 informações. Percebeu a diferença? Lá na grandeza escalar, só preciso de uma, só do módulo. Só do tamanho, ó, 1 kg, 2 litros, 1 metro cúbico. Não tem direção e nem sentido. Aqui tem direção e sentido nas grandezas vetoriais. Vamos ver isso de novo? Beleza? Vamos entender agora direitinho, ó. Vou medir volume. Tem o meu recipiente. Eu sei que aqui tem um líquido. Simplesmente, ó, o volume é de 1 metro cúbico. Essa é uma grandeza escalar. Eu só preciso de uma característica. Qual é? O módulo, a intensidade, a magnitude, o tamanho, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos. Não preciso saber direção e nem sentido. Nosso outro exemplo de grandezas vetoriais, aí eu vou precisar, professor. Ó, tem o meu veículo, certo? Ele tem uma velocidade, 100 metros por segundo. Ele tem uma direção, eixo X, e essa velocidade tem um sentido, ó. Está se deslocando no sentido positivo do eixo X. Quando eu tratar desse tipo de grandeza, eu vou tratar ele assim, ó, velocidade como um vetor, porque é uma grandeza vetorial, 100 metros por segundo. Olha aqui o símbolo do vetor, ó. Sempre quando a letrinha vir em negrito, assim, ó, ela vai vir em negrito, ou ela virá assim, ó, com uma setinha. É uma grandeza vetorial. Escalar não, é simples. Vai ser só volume, por exemplo. Aqui é velocidade, aqui é volume. A mesma letra, professor? Não tem nada a ver, tá? Beleza? Não é só porque é a mesma letra, porque elas são grandezas iguais. Tem nada a ver. Aqui eu posso ter aceleração, por exemplo, é outra grandeza vetorial. Aqui eu posso ter densidade. Aqui eu posso ter massa, por exemplo.
Aqui eu posso ter força, que é uma grandeza vetorial também, beleza? Então são espécies distintas. Opa, quer dizer que quando tiver essa setinha aqui, professor, é porque essa grandeza tem quantas características? 3. O módulo. Qual o módulo dessa velocidade? Ó, velocidade 100 metros por segundo. Ó, percebeu que eu tirei a setinha? Mudou. Aqui é uma grandeza vetorial, tem 3 características. Aqui tem um módulo, que é 100. Aqui o módulo já é a grandeza, 100, 1 metro cúbico, tá? Aqui não. Aqui, ó. Aqui o módulo já é a própria grandeza escalar. Aqui o módulo faz parte, é uma das características da grandeza vetorial. Eu preciso da direção também. A direção aqui eu vi, ó, ele se desloca sobre o eixo X, um plano horizontal. Então aqui ó, a direção é o eixo X. E qual o sentido, professor? O sentido é o sentido positivo do eixo X, viu? Então isso é uma grandeza vetorial. Preciso dessas 3 características, beleza? Vamos começar com alguns outros conceitos. Já vamos começar ampliando aquele conceito de grandeza escalar e vetorial aplicado ao resto dos conceitos de cinemática, beleza? Primeiro conceito, referencial. A gente sempre vai ter que utilizar um referencial para resolver nossos problemas. E o que diabos é esse referencial, professor? Aqui, ó, simples. É todo ponto que adotamos como referência para estudar, nesse caso, o movimento dos corpos. O que nós costumeiramente iremos usar? Nós iremos usar o sistema cartesiano. Deixa eu apagar aqui que ficou ruim. Assim, ó, vocês já sabem. O eixo Y e o eixo X. Acabei de fazer o exemplo ali atrás agora, vou até voltar, ó. Só usei aqui o eixo X, mas agora eu estou usando o eixo Y e o eixo X. Para cá sabemos que é o sentido positivo do eixo X, para cá sabemos que é o sentido negativo, para cá sabemos que é o sentido positivo do eixo Y, e para baixo nós sabemos que é o sentido negativo. E aqui há a origem do nosso sistema. Normalmente nós usamos esse padrão como referencial, tá? Por exemplo, ó, nós temos lá o carro se movendo. Nós costumamos fazer o seguinte, ó, o carro partiu da posição inicial 0, como se ele tivesse partido daqui, ó. Posição inicial 0. Se deslocou até a posição final de 10 metros. Tá aqui o nosso veículo, ó. Tá aqui ele, ó, 10 metros. Parou bem aqui o nosso ponto material, nosso carro, beleza? Então, normalmente nós fazemos essa equivalência aqui, ó. Usamos essa direção, que aqui é o nosso eixo X. Se fosse um objeto caindo aqui no cantinho, ó. Um objeto caindo, uma pedra, professor, foi abandonada, queda livre, de cima de um prédio. A pedra caiu. Em que direção? Aí você vai falar assim, ô professor, a direção não foi mais o eixo X. A direção agora foi o eixo Y, exatamente, tá? Saiu da posição inicial, S0, e chegou na posição final, SF. Ou X0, XF, ou Y0, YF. Não me interessa a letra que você usar. O que importa é que você sabe que aqui é a posição inicial e aqui é a posição final. Beleza? Então esse é o nosso referencial. Basicamente nós vamos usar o sistema cartesiano. Ponto material. Pronto. Vamos começar com alguns 2 conceitos fundamentais, que é o de ponto material e corpo extenso. Ponto material. Quando nós fazemos isso, nós não trabalhamos basicamente com corpos. Eu até coloquei corpos aqui, tá? São corpos, entre aspas, né? Cujas dimensões podem ser desprezadas comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Por exemplo, esse aqui é o seu dia a dia. Você tem seu GPS lá. Você acabou de sair de casa, te mandaram a localização do evento. Você vai sair aqui do ponto A e a tua aula vai ser lá no ponto B, um aulão para PRF, tá? Então, ele traça uma rota que vai de A até B, tá? Você percebe que lá no seu GPS você está aparecendo aqui como um pontinho, aqui como um pontinho, aqui como um pontinho, aqui como um pontinho? Percebe? Sim, percebe, professor, claramente. Nesse contexto aqui, ó, você, o seu carro, o seu veículo, estão sendo tratados como um ponto material. Por quê, professor? Porque
as suas dimensões e as dimensões do veículo são desprezíveis nesse fenômeno aqui. Não me interessa se você está de bicicleta, não me interessa se você está de carro, de caminhão, não interessa. O que importa é que com um único ponto eu consigo caracterizar todo o fenômeno, todo o movimento. Esse é o conceito de ponto material. Eu desprezo as dimensões. Por quê? Porque elas não influenciam no meu problema, tá? É o meu GPS aqui, por exemplo. Lá os corpos são tratados como ponto material. Todos os corpos são tratados como pontos materiais no GPS, beleza? Outro conceito, corpo extenso. Opa, aqui não, professor. Ó, são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas frente ao fenômeno. Aqui é importante, a gente não pode desprezar de jeito nenhum. Exemplo, suponha que você tem uma ponte. Vou desenhar rapidamente uma ponte aqui para vocês entenderem o que eu quero, onde eu quero chegar. Eu tenho uma ponte, essa ponte tem 100 metros, e eu tenho um veículo aqui, ó, que vai atravessar a ponte, o bendito, tá? Esse veículo tem por volta de 5 metros, ó, grandezas escalares, tá? Esse veículo, ele vai adentrar a ponte, vai estar aquele aqui, ó. Ele está querendo atravessar a ponte. E ele vai estar exatamente nessa posição aqui, ó. Aí eu te pergunto, ele atravessou a ponte? Você fala assim, não, professor, ele não atravessou a ponte por completo. Ele vai atravessar a ponte por completo quando os 5 metros desse veículo ultrapassarem a ponte. Aqui mais ou menos, ó. Opa, e aqui sim, professor. Ele ultrapassou a ponte por completo, aqui nesse ponto, tá? Isso quer dizer o quê? Quando você está estudando esse carro atravessando a ponte, você não estuda o conceito que nós acabamos de ver de ponto material. Ó, ponto material aqui, ponto material aqui, ponto material bem aqui, ó. Tecnicamente ele já tinha ultrapassado a ponte com um ponto material, mas como corpo extenso você vê que existe aqui, ó, um pedaço dele dentro da ponte. Por quê? Porque nesse caso as dimensões do veículo influenciam no fenômeno observado. Qual o fenômeno que eu estou observando aqui? O carro atravessando a ponte. Percebeu que as dimensões dele interferem aqui no problema? Então, para esse carro atravessar a ponte, ele vai ter que andar 100 metros? Mais que 100, né, professor? Ele vai ter que andar 100 metros mais o seu 5 metros, seu próprio tamanho, 5 metros. Aí sim, ele atravessa a ponte por completo, 105 metros, tá? Então, quando eu uso o conceito de corpo extenso, necessariamente eu não desprezo as dimensões. Dimensões do corpo. Nesse caso, meu corpo é o veículo. Não desprezo as dimensões do veículo. Beleza? Vamos lá? Corpo, ponto material, beleza? Lembra do GPS, corpo extenso, lembra a travessia da ponte. Eu preciso considerar o tamanho do veículo. Mais um conceito, posição. Posição é a localização do móvel na trajetória. Esse conceito é fundamental, de trajetória, tá? Medida em relação a um ponto. Opa! Medida em relação a um ponto que está na origem do sistema adotado como referencial. Já vimos isso. Por exemplo, nosso sistema cartesiano. Vamos ver? Ó. Já sei de cor que aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, ó, professor. Aqui é exatamente o ponto que será a origem do sistema adotado como referencial. Tá aqui, ó, minha origem. O meu veículo está nessa posição aqui, ó. 10 metros. A posição do meu veículo inicial é de 10 metros em relação a quê? Em relação à origem do meu sistema. Pronto, ó. É a localização do móvel na trajetória. Que trajetória é essa aqui, abençoado, que eu acabei de desenhar? Essa trajetória é uma trajetória
Retilínea, professor. Isso, retilínea, tá? É uma reta, tá? Existem outras, inúmeras, tá? Mas nós estamos trabalhando agora com a trajetória retilínea. É a localização do móvel na minha trajetória retilínea, por exemplo, medida em relação a um ponto que será a origem do sistema adotado como referencial. Eu usei meu sistema cartesiano como o meu sistema referencial e o meu veículo partiu aqui da posição 10 metros, tá? Ó, posição em metros. S0 igual a 10 metros. Essa é a posição inicial dele, beleza? Ele poderia ter partido daqui? Poderia, mas não quis. Poderia, tá? Mas não quis que ele partisse daqui. Mas eu poderia. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu quero que o meu veículo parta da posição 0. Então eu vou traçar o meu eixo Y exatamente sobre o meu veículo. Tá aqui, ó. Agora a posição 10 está aqui e a posição inicial do meu veículo é 0. Pronto. Os dois casos, tá? X e Y. Você que escolhe. Fica ao seu critério. Normalmente é a banca que vai te dar esse referencial, tá? Cinemática escalar e vetorial. Continuando. Movimento. Um móvel está em movimento em relação ao certo referencial quando sofre um deslocamento. Fundamental esse conceito aqui, tá? Conceito de deslocamento. Tá? Vamos entender ele pontualmente aqui. Em relação ao mesmo referencial, isto é, quando há uma variação da posição do móvel em função do tempo percorrido. Aqui é fundamental a gente parar para entender, tá? O que é movimento? Joga para mim aqui, por favor, na tela. Joga isso. Vamos lá, a gente vai entender o que é esse movimento. O movimento é quando necessariamente tem deslocamento no tempo. A gente precisa entender isso. Eu não estou, está em movimento aí, professor. Não, não estou em movimento aqui. Né? Estou me mexendo, é diferente. O movimento para a física tem que ter deslocamento no tempo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Esse cidadão está na margem da via e esse outro cidadão está dentro de um carro. Aí esse está parado aqui à margem da via, está no carro. Ele vê o carro se movendo. Percebe que adotando o cidadão que está parado como referencial, o outro cidadão que está no carro está se deslocando no tempo, ó, a distância aumentando, ó, a distância aumentando. A distância entre os dois aumenta no tempo. Opa, se tem deslocamento no tempo, eu tenho o que, professor? Eu tenho movimento. Então, quer dizer que A está em movimento em relação a B, ou A está em movimento em relação a B, ou B está em movimento em relação a A. Percebe, ó? Então, quer dizer que tanto A como B estão em movimento um em relação ao outro. Exatamente. Isso é movimento. Ele se desloca, existe uma variação da distância no tempo. Beleza? Outro exemplo. A está a 50 km por hora e B também está do lado em outro veículo a 50 km por hora. Perceba, o tempo está passando e a distância entre A e B não está variando. Opa, está tendo movimento? O tempo está passando e a distância entre A e B não está variando. Está tendo movimento? Não. Por quê? Não há deslocamento no tempo, então não há movimento. Então quer dizer, professor, que A está em repouso em relação a B? A está parado em relação a B. Por quê? Porque não há variação de distância no tempo. Beleza? Joga de volta, por favor. Vamos ler? O móvel está em movimento em relação a certo referencial, que eu adotei A, tá? Ou B, tanto faz, quando sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial. Lembra? A estava parado à margem da via e B se deslocava, tá? Isto é, quando há uma variação da posição do móvel, isso é fundamental, variação da posição do móvel em função do tempo decorrido. Aí nós temos o conceito de movimento, beleza? Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel, ou o caminho percorrido pelo corpo, ou o caminho percorrido pelo objeto, tanto faz, a banca que vai te falar, tá? Toda trajetória depende do referencial adotado. Olha o exemplo. Imagine você no seu veículo, que eu vou desenhar de forma bem grosseira, tá aqui, ó. Tá aqui você no seu veículo, e você tá dentro do veículo com a bolinha. Você vai pegar essa bolinha e joga para cima. O que acontece?
ela sobe, simples assim, e desce, não é isso? Que trajetória é essa? Sobe e desce. Uma trajetória retilínea, professor. Exatamente, ó. Vou desenhar 3 momentos, tá? Você jogou sua bolinha, ela começou a subir, aqui no meio da trajetória, retilínea, e aqui por fim você dentro do carro, e o carro está a uma velocidade. Vamos colocar a velocidade nesse carro já já, tá? Continuou subindo e parou bem aqui, ó. Pronto. Então esse carro, vamos dizer que está a uma velocidade de 10 metros por segundo. Velocidade de 10 metros por segundo. E uma velocidade de 10 metros por segundo. Você que está dentro do veículo acabou de ver que trajetória? Uma trajetória retilínea. A bolinha subiu e desceu. Por quê? Porque você está em repouso em relação ao referencial. Olha o meu referencial se movendo aqui, ó. É o carro, referencial, referencial e o referencial. É o nosso veículo que está se movendo. Só que tem alguém aqui fora, ó, parado. Parado em relação a quem? Parado em relação ao referencial. A velocidade dele é igual a 0. Qual trajetória que ele está vendo? No primeiro instante, ó, t igual a 1 segundo, t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos, tá? No primeiro instante ele viu a bolinha bem aqui, ó. No segundo instante ele viu a bolinha subindo. No quarto instante ele viu a bolinha mais acima ainda. Opa! Então quer dizer que a trajetória que ele vê não é uma trajetória retilínea. Ele vê uma trajetória parabólica. Eu, no mesmo referencial que o carro, vi uma trajetória retilínea. Esse cidadão aqui, ó, que não está no mesmo referencial que o carro, viu uma trajetória parabólica. Por quê? Porque toda trajetória depende do referencial adotado. Nesse primeiro caso aqui, ó, eu estava no mesmo referencial. Nesse outro caso aqui, ó, eu estou em outro referencial. Aqui o meu referencial está a 10 metros por segundo. Logo, eu também estou a 10 metros por segundo. Ou seja, eu estou em repouso, parado em relação ao referencial. Esse cidadão aqui não. Ele está com velocidade igual a 0, mas em relação ao referencial ele está se movendo, tanto ele como o referencial. Por quê, professor? Porque a distância está passando no tempo. A cada segundo a distância entre eles diminui. Nesse caso está se aproximando, tá? Então toda a trajetória depende do referencial adotado. A gente precisa deixar isso claro, beleza? Distância percorrida. Conceito escalar. Vamos entender agora, basicamente, tá? Esse conceito aqui é um conceito de grandeza, vou até colocar aqui, ó, grandeza escalar. Toda vez que eu escrever GE, é porque é a grandeza escalar, beleza? Distância percorrida ou espaço percorrido. É a medida sobre a trajetória. Medida sobre a trajetória. Descrita no movimento. Seu valor depende da trajetória, beleza? É uma grandeza escalar. Como assim, professor? Simples. Você sai da sua casa e vai para o cursinho, tá? Sai da sua casa e vai para o curso. Você olha para o odômetro do seu carro e vê que você se deslocou 50 quilômetros. Não interessa a direção, não interessa o sentido, e sim a trajetória que você percorreu. Saí de A e cheguei em B, e a distância que eu percorri foi de 50 quilômetros. Perceba que não tem nem direção, nem sentido, só tem o módulo. Beleza? Então, essa é a distância percorrida na grandeza escalar. Vamos fazer o contraponto dela? Deslocamento. Deslocamento é a medida da linha reta que une a posição inicial da posição final. Não é mais, vou até voltar, a distância da trajetória, depende da trajetória. É a medida sobre a trajetória, não mais. Agora é a distância entre dois pontos. Seu valor depende dessas posições, ó. Posição inicial, saí de A e cheguei na posição final B. Tá?
Seu valor só depende dessas posições. Não depende da trajetória. Ó, a trajetória aqui, ó. Não me interessa mais ela. O deslocamento é uma grandeza vetorial. Representa-se por um vetor. Opa, pera aí, professor. Se é um vetor, tem um módulo, direção e sentido. Vamos ver? Ó, saiu do ponto A e chegou no ponto B. Então, aqui eu tenho o meu vetor deslocamento. Olha como é que eu vou escrever ele, ó. Percebeu? Opa, distância percorrida era sem setinha. Era só assim, ó. Distância percorrida. Não é isso que eu quero. Eu quero uma grandeza vetorial. E aqui, o meu vetor é de 30 quilômetros. Espera aí, professor. Esse é o deslocamento, que é um vetor, que é essa seta que você desenhou aqui, exatamente. Essa seta aqui. Mas ele tem 3 características. Tem, professor? Tem. Tem módulo, tem direção e tem sentido. Qual o módulo? O módulo é o tamanho do meu vetor, 30 quilômetros. Perceba que eu cancelei a setinha, tá? Qual a direção? Nós estamos vendo aqui, usando o nosso sistema cartesiano, que esse é o eixo X, positivo para cá, negativo para cá. A direção, professor, já vi que é o eixo X. E o sentido? Sentido é o sentido positivo do eixo X. Por quê, professor? Sai de A e chega em B, beleza? 2 exemplos. Deslocamento, ó, saí do ponto A, cheguei no ponto B, ó minha setinha, esse é o meu vetor. Então aqui, ó, meu vetor deslocamento, ó a setinha, e aqui, ó, distância percorrida. Simplesmente eu meço a trajetória. Então aqui é a minha distância percorrida, grandeza escalar. Aqui é vetorial, porque tem módulo, direção e sentido, e aqui é escalar, só tem módulo, beleza? Outro exemplo, queda livre. Na nossa queda livre aqui, ó, o meu deslocamento vai ser igual à minha distância percorrida. Opa, deslocamento, saiu do ponto A, chegou no ponto B. Meu deslocamento, ΔS. E a minha distância percorrida é a trajetória. Só que a trajetória aqui, professor, é uma trajetória retilínea, exatamente. Então, elas têm, diferentemente desse exemplo aqui, ó, aqui, tanto o módulo do meu vetor de deslocamento vai ser igual ao módulo da minha distância percorrida, é o mesmo tamanho. Por exemplo, aqui, ó, é 10 metros. E aqui, por exemplo, também vai ser 10 metros. Então, o mesmo tamanho. Aqui não, aqui os tamanhos são distintos. Nós vimos aqui, ó, 30 quilômetros era o meu vetor de deslocamento e 50 quilômetros era a minha distância percorrida. Aqui elas eram diferentes, tá? Aqui elas são iguais, nesse exemplo aqui. Ó. É só interpretação mesmo, tá? Velocidade média e velocidade instantânea. Para a gente entender isso aqui. Velocidade média. Eu tenho 2 pontos, meu ponto A e meu ponto B. E a partir desses 2 pontos é que eu vou medir minha velocidade. E a minha velocidade instantânea, que é em apenas um momento. Aqui, por exemplo, ó. Em 3 segundos, eu estava olhando para o meu odômetro lá do meu carro, meu velocímetro, melhor dizendo, e eu percebi que eu estava a 11 metros por segundo. No instante, 3 segundos. Essa foi minha velocidade durante todo o trajeto? Não, não foi, tá? Por quê? Porque essa é a velocidade média, e a velocidade média vai depender da distância percorrida e do tempo que foi levado para percorrer essa distância. Por exemplo, a distância percorrida aqui, ó, foi a posição final, que eu chamei de S1, é essa, ó, saiu de A e chegou em B. Menos a posição inicial, que eu chamei de S0. A posição final é 110 e a posição inicial é 10. Então, eu andei, de fato, com esse carro 100 metros. E que tempo que eu levei para sair de A e chegar em B? Opa, é a variação do tempo. A variação do tempo é o tempo final, que eu chamei de T1, menos o tempo inicial, que eu chamei de T0. O tempo final foi 10 segundos, o inicial foi 0. Então, eu levei 10 segundos para percorrer 100 metros. Então, eu posso calcular minha velocidade média, que é o conceito que relaciona a distância percorrida no tempo que eu levei para percorrer essa distância. Nesse caso aqui, eu andei 100 metros em 10 segundos. Minha velocidade média foi de 10 metros por
segundos. Então, opa, a velocidade média foi de 10 metros e a velocidade instantânea no tempo 3 segundos foi de 11 metros por segundo. Beleza? São dois conceitos distintos. Normalmente, a regra é que esse cai em prova, esse aqui não, tá? Pronto, foi o que nós acabamos de fazer, ó. Vimos que a velocidade instantânea, aqui nesse ponto, era de 11 metros por segundo, e nesse mesmo problema, a velocidade média era de 10 metros por segundo. Esse é a regra, esse é o conceito regra para cair na nossa prova. Nós temos que saber que velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo que eu levei para percorrer essa distância, tá? Ou trajetória. Vamos ver isso novamente. Qual a unidade de velocidade média, professor? Tá aqui, ó, metros por segundo. Beleza? Aceleração. Aceleração média e aceleração instantânea. Mesmo conceito, mesma ideia aqui, ó. Pega isso aqui e joga para cá, ó. Mesma ideia. Eu tenho aceleração em um instante e eu tenho a aceleração em um trajeto entre dois pontos. Beleza? É a mesma ideia. A aceleração média é uma grandeza que reflete, ó, o conceito fundamental. A variação de velocidade no corpo por intervalo de tempo. Então já pensa, ó, sempre, professor, a aceleração vai ser o quanto que a velocidade variou em um certo tempo. Beleza? Saiu do ponto A e chegou no ponto B. Qual foi a variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Igual tá aqui, ó. A aceleração média é a variação da velocidade no tempo. O tanto que a velocidade variou. E se não houver variação de velocidade, professor? Então, a variação de velocidade é zero. O que implica dizer que a aceleração também é zero. Vamos ver isso aqui, tá? Isso aqui é característica de um tipo de movimento. Beleza? Isso aqui é para a gente lembrar que esse conceito existe, ó. Aceleração, variação de velocidade no tempo. E a aceleração instantânea seria essa mesma analogia aqui, ó. Neste ponto, esse carro tem uma aceleração. No trajeto, ele tem uma aceleração média. Beleza? Nós vamos trabalhar esses conceitos mais à frente. Beleza? Professor, você falou em determinados momentos em que eu tinha uma velocidade em quilômetros por hora e eu tinha uma velocidade em metros por segundo. Nós sabemos que metros por segundo é a unidade de velocidade no sistema internacional. É a regra para a nossa prova, tá? Se cair, vai cair para a gente transformar 95% das vezes em metros por segundo. Como é que eu faço? Existe uma regrinha. Se eu tiver uma velocidade em metros por segundo e quero transformar ela em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu tiver a velocidade em quilômetros por hora e quero transformar ela em metros por segundo, eu divido por 3,6. Normalmente é esse segundo passo aqui, ó, que vai acontecer. Por quê? Porque na sua prova a velocidade vai vir assim, ó. Eu tenho a velocidade de 36 km por hora, que é a do seu veículo, tá? É a do seu veículo. Eu tenho a velocidade de 18 km por hora. É a do seu veículo. Eu tenho a velocidade de 3... Opa, errei. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho a velocidade de 360 km por hora. E eu quero transformar essas velocidades em metros por segundo. O que eu faço? Opa, se eu tenho quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo, eu divido por 3,6. Vamos fazer um? Eu tenho a velocidade de 36 km por hora. Mas eu quero transformar essa velocidade em metros por segundo. O que eu faço? Divido por 3,6. Opa, 36 dividido por 3,6 dá 10. 10 o quê? Metros por segundos. Opa, então eu transformei de quilômetros por hora para metros por segundo. Como? Dividindo por 3,6. E se eu quiser transformar, professor, 10 metros por segundo em quilômetros por hora, o que eu faço? Multiplico por 3,6, que vai dar
36 quilômetros por hora. Transformei de metros por segundo para quilômetros por hora. Isso aqui vai ser fundamental, tá? A gente vai trabalhar questões que vão tratar desses conceitos aqui, beleza? Vamos ver? Vamos começar resolvendo essa questãozinha aí, mais simples, primeirinha pra gente. São tudo questões padrão CESP, ou foi questão que já caiu em concurso, ou uma questão transformada, tá? São os dois casos que eu trabalho aqui. Sempre no padrão do CESP, padrão de banca de mais qualidade, tipo uma banca ou CESP ou um IADES da vida, tá? Então são bancas de melhor qualidade. Então aqui é do CESP, beleza? Vamos lá. Com relação à mecânica, julgue os itens a seguir. São 3 itens. Vamos começar com a primeira questão. Questão 1. Se um móvel parte do quilômetro 100 de uma rodovia viajando no sentido positivo, perceba, grandeza vetorial já, tá? Com movimento uniforme. Opa, movimento uniforme. O que é movimento uniforme, professor? A velocidade está constante. Constante de quanto? De 80 km por hora. Após 2 horas, ele estará passando pelo quilômetro 260. Opa, peraí. Ele te deu a unidade em metros por segundo? Não, te deu a unidade em quilômetros por hora. Ele te deu a distância percorrida ou a posição. Em que unidade? Quilômetro, ó. A posição inicial, ele disse que era o quilômetro 100 quilômetros. Pensa no nosso eixo X, ó. Vou desenhar aqui, ó. Pensa no nosso eixo X. E ele acabou de dizer que a posição inicial era o 100. 100 o quê? Quilômetros. Tá aqui, ó. O carro saiu dessa posição aqui, ó. 100 quilômetros. E andou. Andou a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Durante o tempo de 2 horas. Onde ele parou? Posição final. Não faço ideia. Vamos ver? Preciso transformar, professor? Não. Por quê? Porque a questão não exige que você transforme. Ele está trabalhando tudo em quilômetros por hora. Nós já sabemos que velocidade é igual a distância percorrida no tempo. Quanto que esse veículo percorreu em 2 horas? Eu já sei que a velocidade dele foi constante de 80 km por hora. A distância que esse veículo percorreu no tempo de 2 horas, eu consigo calcular facilmente, ó. A distância percorrida foi de 80 vezes 2. A distância percorrida foi de 160 quilômetros. Ih, professor, então o item está errado. O item fala que ele está passando pelo quilômetro 260. Você fala assim, opa, peraí. Mas ele saiu do quilômetro 100. 100 mais 160 vai dar quanto? Vai dar exatamente os nossos 260 quilômetros. Ele está passando exatamente no quilômetro 260, tá? Se você já tem um conceito mais elaborado, você sabe que variação da posição é posição final menos posição inicial. Tudo isso é igual a 160. Só que a posição inicial você já conhece, olha ela aqui, ó. Posição inicial é de 100 km. Você substitui aqui, ó. Posição final menos 100 é igual a 160. Posição final é igual a 160 mais 100, que vai dar 260 km. Essa é a posição final, km 260. A questão está certinha, beleza? Mais uma. Em 1984, esse navegador chamado Amir Klink brasileiro atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo. Ó, será que ele estava com vontade de remar? Percorrendo a distância de aproximadamente 700 km. Já vai separando as informações. A distância percorrida, 700 eu falei, né? Errei. 7.000 quilômetros. Cruzou o Atlântico. Em 100 dias. Opa, dia, professor. Os dias aqui são usados para medir o tempo. 100 dias. Beleza. Nessa tarefa, sua velocidade média. E, professor, eu sei que velocidade média é a distância percorrida no tempo. Em quilômetros por hora. Ele quer a sua velocidade média em unidades de quilômetro por hora. Distância percorrida, quilômetro, tempo
hora. Vou colocar aqui do lado, ó. Distância percorrida no tempo. A tua distância percorrida está em quilômetros? Tá, professor, ok. O teu tempo está em horas? Não, professor, meu tempo está em dias. Como é que eu faço então? Essa é a primeira parte do problema. A segunda parte, transformar dias em hora. Você sabe que um dia é igual a 24 horas. Então, professor, 100 dias serão iguais a X horas. Então, 100 dias, multiplica cruzado, vai dar 2.400 horas. Pronto, tem meu tempo. Acabou. Então, quer dizer, professor, que a minha velocidade é a distância percorrida no tempo que eu levei para percorrer essa distância. A distância percorrida foi de 7.000 quilômetros e o tempo foi de 2.400 horas. Corta 0 com 0, 0 com 0. A velocidade média desse velejador, quando você fizer as continhas, você pode reduzir aqui, ó, vai dar 35 por 12. Esse é o fim, né? Você vai achar aproximadamente 2,91 quilômetro, que é o numerador, dividido por horas, que é o denominador. Essa foi a velocidade média dele. E a questão diz que foi de 1,4. Então o item está errado. Beleza? A última, de aceleração. Essa é do CESP. Com relação à mecânica, julgue os itens a seguir. Ou julgue o item a seguir, né? Um motociclista percorre uma rodovia com velocidade escalar. Opa, não me interessa nem a direção, nem o sentido. Velocidade escalar de 72 km por hora. Já sabemos que essa é a velocidade inicial. 72 km por hora. Um pouco adiante, ele observa que um animal silvestre atravessa, ou ele observa um animal silvestre atravessando a rodovia, onde nesse instante ele freia, reduzindo a velocidade para 18 km por hora. Velocidade inicial, quando ele viu o animal, ele freou e reduziu a velocidade para 18 km por hora. Houve uma redução de velocidade. Houve uma variação de velocidade. Em que tempo essa variação de velocidade aconteceu? Essa variação de velocidade aconteceu em um intervalo de 5 segundos. Pode-se afirmar que a aceleração escalar média da moto durante a freada foi de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Eita, professor, peraí. Essas são as minhas informações. Eu lembro, professor, que a aceleração é a variação da velocidade no tempo que levou para que essa variação ocorresse. E que variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo que ele levou para fazer essa variação, para sofrer essa variação, tá? Então vamos lá, pensa bem. Eu tenho a velocidade inicial, tá aqui, e tenho a velocidade final. Só que aqui elas estão em quilômetros por hora. A minha resposta foi dada bem aqui, ó, em metros por segundo. O tempo está certinho, está em segundos aqui, ó, acertamos já. Ó. Só que a minha velocidade está em quilômetro por hora. O que eu faço aqui? Eu preciso transformar essa unidade de quilômetros por hora para metros por segundo, porque aí eu vou estar com todas as unidades no sistema internacional. Aí eu consigo fazer meu problema sem estresse. Como é que eu faço aqui? Se eu tenho a velocidade em quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo, eu divido por 3,6. Lembram disso? Tem que lembrar. Quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. 72 por 3,6 dá 20 metros por segundo. Se eu tenho a minha velocidade em quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo, divido por 3,6. Dá 5 metros por segundo. Pronto. Tenho todas as minhas unidades do sistema internacional. Metros por segundo e segundos. Agora eu posso substituir, ó. Fácil, fácil. A velocidade final foi de quanto? 20? Não, 5. Ele freou. A velocidade inicial era de 20. E o tempo que ele levou para que ocorresse essa variação de velocidade foi de 5 segundos. A aceleração vai ser de menos 15
dividido por 5. A aceleração vai ser de menos 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração foi negativa, porque foi uma desaceleração. Beleza? Por isso tem esse sinal aqui, ó. Que a velocidade variou negativamente, ou seja, para baixo. Ele estava a uma velocidade maior e foi para uma velocidade menor. Se ele tivesse acelerado, ele teria saído de uma velocidade maior de uma velocidade menor para uma velocidade maior, tá? Então aqui está certinho essa questão, beleza? Então para a gente focar nesses 3 conceitos. Volta para a gente fechar aqui, por favor. Então o que a gente fez aqui agora? Nós iniciamos o estudo de cinemática. Vimos o conceito de posição, conceito de ponto material, de corpo extenso, de trajetória, de referencial, conceito de velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média e aceleração instantânea. Fizemos alguns exercícios. Agora vá lá no material, pegue o nosso material de apoio, leia, refaça essas questões, entenda essas questões, pegue o material, faça as questões, refaça e entenda, que assim você vai conseguir massificar e adensar o conteúdo, para quando chegar na hora da prova, você não ter problemas, beleza? Então um abraço para vocês e até a próxima aula.